A partir da manhã entram em vigor as alterações ao Código do Trabalho. O Governo acredita que esta reforma pode ser uma forma de aumentar a competitividade da economia portuguesa, mas a Troika, o FMI e a OCDE já avisaram que serão necessárias mais mudanças. Para analisar este tema, conto com a presença em estúdio de Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, e António Saraiva, presidente da CIP, a quem dou as boas-vindas. Obrigado por estarem neste Closing Bell. Arménio Carlos, deixe-me começar por si e por este número de 15,4% de desemprego. Com estas alterações ao Código de Trabalho, qual acha que será o impacto nesta taxa? Eu creio que o impacto poderá vir a ser maior porque facilita-se os despedimentos e, neste caso concreto, generaliza-se ainda um pouco mais a precariedade. Portanto, num quadro de recessão económica que não se perspectiva que seja alterado, mesmo que o país entre em estagnação económica nos próximos anos, tendo como ponto de partida as estimativas do Fundo Monetário Internacional que só em 2017 é que o crescimento económico poderá atingir 1,5%, isto quer dizer que não vamos ter, com estas políticas, anos fáceis em Portugal. Eu diria mesmo, estamos perante uma situação desastrosa, quer do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista social. Ainda hoje, em declarações ao Económico, o chefe da missão do FMI em Portugal dizia que estas mudanças podem até atenuar a perda de empregos, embora não seja o suficiente para se relançar a economia portuguesa e para fazer crescer o emprego. A primeira coisa que o representante do FMI em Portugal devia de fazer, desde logo, era ter a humildade para analisar relatórios de entidades insuspeitas, como, por exemplo, estamos a falar da Organização Internacional do Trabalho. Fez recentemente um relatório relativamente à situação na zona euro e o que conclui é que nos últimos 3 anos, 13 dos 17 países da zona euro introduziram a flexibilidade e 9 em 10 introduziram a facilitação dos despedimentos. E o que é que daqui resultou? No que respeita à competitividade, rigorosamente nada. O que se verificou foi um aumento de 3,5 milhões de desempregados na zona euro. Situação que, a não haver alteração das políticas que neste momento estão em curso, poderá levar a que nos próximos 4 anos o desemprego atinja mais 4 milhões de pessoas na zona euro para acrescentar aos 17,4 milhões que neste momento já existem. Portanto, esta é que é a realidade. Mas a Organização Internacional do Trabalho vai mais longe e diz que estas políticas, por outro lado, estão a pôr em causa a contratação coletiva e a destruir este baluarte, que é um instrumento fundamental do ponto de vista das relações de trabalho e da estabilidade do funcionamento laboral nas empresas. Ora, o que é que daqui resulta? Daqui resulta que, se porventura continuar a haver esta persistência de ataque à contratação coletiva, isto imediatamente se refletirá na redução dos salários e também na diminuição dos direitos dos trabalhadores e num maior enfraquecimento da relação de trabalho entre os trabalhadores e as entidades patronais. E várias empresas portuguesas já anunciaram a intenção de denunciar os acordos coletivos. Já falaremos sobre esse tema. Antes, deixe-me trazer também para a conversa António Saraiva. Acha que se perdeu uma oportunidade para tomar medidas mais certeiras, seja no combate ao desemprego, seja no apoio às empresas portuguesas? Não, a sociedade portuguesa tem esta fixação nas leis laborais como se a alteração das leis laborais resolvessem os problemas da economia portuguesa. E, sendo importante, não é a única que é necessária. É uma das. Mas mexer como se tem vindo a mexer nas leis de trabalho, nas relações de trabalho e nas leis laborais, é um dos indicadores, é uma das medidas que tem que ser alterada. E as outras? A previsibilidade fiscal e a carga fiscal, o funcionamento da justiça económica, o pagamento pontual, o crédito às empresas, o financiamento da economia. Tudo isso é que nos pode tirar deste clima recessivo. E recordo que só no primeiro semestre deste ano entraram em insolvência, desapareceram empresas à razão de 24 por dia. 4.400 empresas, mais do que comparativamente ao ano passado, qualquer coisa como 46% de acréscimo de insolvências no país. E é isto que é responsável pelo aumento do desemprego. E surpreende-me que alguns ainda se surpreendam com estes indicadores que o desemprego apresenta e que é urgente combater. Mas só vamos combater desemprego alterando substancialmente a produtividade das nossas empresas, o nível de competitividade da nossa economia. E isso não é mexendo numa das variáveis. É um mix de variáveis que tem que ser mexido para que o resultado final seja o tal aumento da competitividade. Se isso não for feito, se apenas focalizarmos nesta ou naquela medida, não mexendo no mix, elas pecam por, além de tardias, por ineficientes. Porque não é através disso, ajuda, obviamente que ajuda, e por isso estivemos envolvidos em sede de concertação social nestas alterações. Mas muitas delas, um terço das mexidas nas leis laborais,
que o acordo social celebrado em janeiro último contém, resulta muito do memorando de entendimento que celebramos com a Troika. E aí eu tenho que subscrever a opinião daqueles que dizem que os responsáveis da Troika, os responsáveis internacionais que nos vão dando esta ajuda externa, têm que olhar para a especificidade do país, têm que olhar para a debilidade social em que nos encontramos, este aumento do desemprego e os reflexos sociais, quer pelo custo económico, quer pelo custo social que isso acarreta, temos que alterar. Mas só uma maneira de combatermos o desemprego é gerando condições para que as nossas empresas sejam mais produtivas, vendam mais e melhor, quer cá dentro, quer lá fora, reduzamos as importações por fabrico, por criação de condições para que possamos produzir mais internamente, e é esse o caminho. Não vai ser por estalar de dedos, não vai ser de um dia para o outro, é um caminho longo, mas temos que interagir, temos que mexer num conjunto de variáveis, focalizar. Como a sociedade portuguesa tem focalizado apenas na legislação laboral, é estarmos a olhar para a árvore, eu pegando uma expressão conhecida, e esquecermos a floresta. E aqui o que importa é de facto a floresta, porque se não mexermos nas outras árvores, uma árvore por si não resolve o problema. E relativamente a esta legislação laboral, o importante agora é estabilizar, como dizia, aliás, o Presidente da República, que pedia precisamente estabilidade legislativa. De alguma maneira, o memorando de entendimento parametriza aquilo que vai ser alterado na legislação laboral, sendo certo que até ao final do ano estão definidas ainda algumas medidas que visam pequenas alterações, pequenas no sentido do conjunto, do número de alterações. Serão de alguma dimensão para o reflexo, no reflexo que algumas delas vão ter. Mas a estabilidade resulta daí, como queremos a estabilidade fiscal, porque o clima económico, o dia-a-dia das empresas deve viver-se com alguma estabilidade, com alguma previsibilidade. E os empresários aquilo que pedem é previsibilidade fiscal, é previsibilidade na legislação, seja ela laboral, seja ela no quadro legal de um conjunto de leis que temos e que alteram a uma razão vertiginosa, a uma velocidade vertiginosa. Por isso, previsibilidade e o número de medidas que ainda vão ser tomadas e que de alguma maneira vêm sendo discutidas em sede de consultação social, visam pequenas alterações para esgotar aquilo a que estamos obrigados no memorando de entendimento que celebramos com a Troika. Mas, como digo, o importante é que deixemos às empresas condições para elas produzirem mais e melhor, serem mais competitivas, e as leis laborais, quer aquilo que já está feito, quer as pequenas alterações que ainda iremos produzir, são uma das variáveis. Dizer que a alteração das leis laborais resolvem o problema da nossa economia, reduzem o desemprego, nada de mais falso, porque o desemprego só se reduz com criação de empresas ou o aumento das condições em que elas operam, a melhoria, o aumento de encomendas, etc., ou por outras razões que a União Europeia tarda, na análise que nos faz, seja o membro do FMI, do Banco Central Europeu ou da União Europeia, tem que olhar para os países com ajustamento, têm que olhar para países como Portugal, que é isso que neste momento nos interessa como portugueses, e perceber que é a União Europeia, ela no seu todo, que tem que alterar regras, porque é o modelo de desenvolvimento económico que está em causa. O nosso modelo vem desde a EFTA, como sabemos, baixos salários, produtos pouco inovadores, com pouco valor acrescentado. Esse mundo acabou. Não vamos mais viver disso. Temos que ser mais inovadores, temos que acrescentar valor aos nossos produtos, temos que exportar mais, temos que fazer mais internamente, temos que substituir as importações, mas para isso é preciso diferenciar-nos. É preciso que as empresas portuguesas tenham iguais, já não peço melhores, mas tenham iguais condições àqueles com que hoje combatemos para podermos vencer este desafio. Porque dizer que temos que aumentar o nosso volume de exportação de X para Y, dizer que temos que criar emprego, temos que aumentar vendas, temos que aumentar a riqueza nacional, todos queremos. A dificuldade é como é que o fazemos. E pensar que é apenas na medida A, na medida B, seja ela as leis laborais, sejam elas apenas a justiça. Não, é um conjunto de medidas que, atingido este ponto em que atingimos quase de não retorno, se não atuarmos no mix, no conjunto das N medidas, ela unicamente por si, a legislação laboral, não resolve os nossos problemas. É uma das variáveis, não é a única variável. Se nada for feito, não é a alteração das leis laborais que vêm criar emprego e que vêm a solucionar a economia portuguesa. Arménio Carlos, e o António Saraiva falou aqui da questão da previsibilidade, importante certamente para os empresários, importante também para os trabalhadores que nesta altura têm pouca visibilidade relativamente ao que poderá ser o futuro, até por esta questão do cancelamento dos subsídios de férias.
a decisão do Tribunal Constitucional. Eu creio que o problema que nós estamos neste momento a ser confrontados é com uma política que não tem em conta os interesses nacionais e, portanto, está completamente subordinada aos interesses da União Europeia. Ainda relativamente há pouco tempo, a questão que se colocava era que o problema da União Europeia estava na Grécia. Todos nós agora verificamos que o problema não estava na Grécia, não estava em Portugal, não estava na Irlanda. O problema está nas políticas económicas da União Europeia, que agora se refletem nestes países periféricos, mas também estão a ter um impacto muito significativo na Espanha e na Itália. E poderá não ficar por aqui. Portanto, isto demonstra, logo a priori, que estas políticas estão erradas. Mas o que nós verificamos em termos da União Europeia é persistir no erro. Portanto, já se percebeu que é necessário promover o crescimento e o emprego. E nós acrescentamos. E o desenvolvimento. Não basta crescer, é preciso desenvolver. Mas isso, digamos, é falado, mas nada, não há nenhuma medida no sentido de pôr isso a funcionar. E depois, mais uma vez, vem-se com a questão da consolidação orçamental. O Tratado Orçamental está aí para provar que eles não querem ficar por aqui, querem ir mais longe. Portanto, a obsessão de reduzir o déficit a qualquer custo está a trazer problemas significativos do ponto de vista económico e social. A previsibilidade que aqui agora refere é que, com estas políticas, os portugueses não vão ter uma vida fácil nos próximos tempos. E por isso é que nós consideramos que é a altura de se alterar estas políticas e se encontrar outras soluções. Mas acha que há margem para isso, olhando até para estes alertas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental? Claro que há margem, mas tem que haver vontade política, como em tudo na vida. Porque, reparamos, fala-se nas exportações. Todos estamos de acordo com as exportações. É importante as exportações, é importante exportar mais e importar menos. Estamos todos de acordo. Mas há uma questão que é fundamental e que o Governo foge como o diabo da cruz a abordá-la. É o problema do mercado interno. A esmagadora maioria das nossas empresas trabalham para o mercado interno. São 95% delas pequenas empresas, micro e pequenas empresas com menos de 10 trabalhadores. Como é que se vai resolver o problema? O problema só se pode resolver, neste caso concreto, ajustando a consolidação do déficit, prolongando a sua redução para um período mais longo, por outro lado, renegociando a dívida e, por outro lado, investindo na produção nacional. Para quê? Para procurar que a produção nacional forneça o mercado interno e que o mercado interno possa também ter um contributo acrescido. Por um lado, do investimento e, por outro lado, também da melhoria dos rendimentos das pessoas. Porque é aqui que está a gênese do problema. Se as pessoas tiverem uma ligeira melhoria do seu rendimento, podem consumir mais, as empresas podem vender mais, pode-se criar mais emprego, simultaneamente aumentam as receitas fiscais e já agora, ainda há bocado estivemos aqui a constatar, aumentam as contribuições para a Segurança Social. Portanto, tem-se de dinamizar a economia no plano interno. O que é que daqui resulta? Com esta política, o que resultaria, com a produção nacional a funcionar um pouco melhor, era a redução das importações e a diminuição da dívida. Com aquilo que se está a ser feito em Portugal, dentro de pouco tempo, o que é que nós vamos ter? Vamos acabar este ano com a dívida nos 113% do produto interno bruto e no próximo ano vamos ter uma dívida de 118%. Portanto, isto vai ser cada vez mais. Isto não é resolver os problemas do país. Isto é agravar os problemas do país e já agora agravar os problemas das pessoas. Mas relativamente aos rendimentos dos trabalhadores, Portugal não está a ser aconselhado a seguir uma estratégia de salários baixos para recuperar a competitividade? Que impacto é que isso vai ter nessa visão que tem do aumento dos rendimentos das pessoas? Não, mas essa é que é a posição de contra-natura. Quer dizer, a Troika está a verificar que há uma redução significativa dos rendimentos das pessoas, que isso está a refletir perigosamente no mercado interno, que há um maior número de falências e se não se verificar alterações, este número de falências vai aumentar nos próximos tempos, que o desemprego continua, enfim, em números que são assustadores. E o que eles nos dizem é, não, o problema resolve-se. Para a competitividade das empresas, ao fim e ao cabo, é insistir neste modelo. O tal modelo que todos dizem que está esgotado, baixos salários, trabalho desqualificado e precário, mas é isto. Não, com uma agravante. É que aqui o Governo também dá uma ajuda. Porque se nós analisarmos os sites do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que nós verificamos é que há ofertas de emprego para engenheiros com experiência, engenheiros civis com experiência, a tempo completo, com um salário de 485 euros. Isto é desvalorizar os trabalhadores, é desvalorizar as habilitações e qualificações, as competências, as profissões. Ao fim e ao cabo, isto é uma política suicida. Nós não vamos a lado nenhum assim. Nós precisamos de melhorar a nossa competitividade. Mas isso não se faz pela revisão da legislação laboral, nem pelos salários, que ficarem ainda mais baixos. E nós vamos dar um exemplo. Se esta gente tivesse um mínimo de bom senso, eu diria mais. Se algumas das pessoas que vêm badalar, passa o termo, ou que vêm dar instruções, ou dizer o que é que se deve fazer neste país, portanto, tivessem a coragem, a humildade e a inteligência para analisar aquilo que se passou nos últimos anos em Portugal, com certeza que iriam
pensar duas vezes antes de dizer as barbaridades que têm dito. Eu vou dar 2 exemplos. Estamos a falar na legislação laboral. Esta questão de que é preciso aumentar a competitividade das empresas, é preciso aumentar a flexibilidade, etc, etc, etc. Esta foi a conversa fiada que nos foi apresentada em 2003. E nós perguntamos, vamos lá fazer um balanço. Não se altera a legislação, não se alteram as leis, sem primeiro se fazer um balanço relativamente às implicações daquilo que está em vigor. Vamos fazer um balanço. E qual é o balanço a que nós concluímos, que nós chegamos? Em primeiro lugar, flexibilidade, houve e de que maneira? Nós, em termos da precariedade laboral, éramos um país que estava abaixo da média da União Europeia, com menos de 9%. Passados poucos anos, somos o 3º país com maiores índices de precariedade na União Europeia. Vamos ao desemprego. A legislação era rígida, demasiado rígida. E aqui aplica-se a velha máxima. Uma mentira, quanto maior ela for, repetida até a exaustão, acaba por se tornar uma grande verdade. Agora, o que nós verificamos é que o desemprego disparou. Está na ordem dos 15 e tal % e pode chegar aos 16% ou, infelizmente, até mais. Então, porque a legislação era rígida. Os despedimentos coletivos são os despedimentos, é a legislação mais flexível de toda a União Europeia. Não há ninguém com uma legislação tão flexível em relação aos despedimentos coletivos. O que é que se verificou? Uma acentuação significativa. Agora, nós perguntamos, e qual foi a consequência disto em termos da competitividade das empresas? Praticamente nenhuma, com honrosas exceções. Então, o que é que está mal? É a legislação? Não. A legislação não está mal. O que está mal é o modelo que continua persistentemente a ser implementado e esse sim está a aprofundar as desigualdades, está a aprofundar as injustiças e já agora está a generalizar a pobreza e a pôr em causa a coesão social. Porque não há estabilidade nas empresas quando os trabalhadores estão insatisfeitos. É verdade que hoje existe medo. É introduzido o medo aos portugueses, desde logo, pela via da pressão sobre o emprego. Não reclames, não reivindiques, senão podes perder o emprego. Mas isso não é bom. Porque isto aplica-se aqui a velha máxima que nós já conhecemos, até aprendemos na escola primária. É que hoje se podem alguns subestimar o facto de termos um pequeno descontentamento. Aliás, termos um descontentamento que se pode traduzir numa pequena bola de neve. Mas é que se esta bola de neve não for tratada com cuidado e já agora com carinho e com muita atenção, ela pode se tornar numa avalanche. E nós sabemos o que é que as avalanches depois provocam. Mas é isto que neste momento está a verificar. É isso que vai acontecer em Portugal? Nos próximos meses vamos assistir a um aumento das tensões sociais? Eu creio que o descontentamento sociais. e a indignação, ela vai se expressar de uma forma mais significativa. Porque vamos lá ver. Portanto, em relação à entrada em vigor do Código de Trabalho, todos nós sabemos que há uma parte da retribuição dos trabalhadores que emerge da prestação de trabalho em dias feriados e também de poderem oferir outros subsídios que complementam o respectivo salário, porque os salários são muito baixos. Ora bem, quando nos dizem, por exemplo, vão reduzir ou querem reduzir a metade o valor do pagamento de trabalho extraordinário, o que é que isto vai originar? Vai originar que as pessoas vão, em muitos casos, ver reduzido o seu rendimento mensal em 25%, 30%, 40%. Então o que é que querem que as pessoas façam? Depois vêm com a história de que se vai elaborar e divulgar um levantamento dos devedores, daqueles que não pagam as faturas da eletricidade. Mas é por aqui que se resolve? Não. É claro que se há uma redução dos rendimentos das pessoas, isso vai se refletir na economia. E se reflete na economia, portanto, vamos ter problemas. É evidente que neste momento, não é? Há outros que vêm dizer mas é preciso uma maior flexibilidade. Mas a flexibilidade negocia-se. Porque flexibilidade sempre houve. Só que a flexibilidade até aqui era paga. E agora querem flexibilidade de borla. E aqui é que está o problema. Nós olhamos para a revisão da legislação laboral e o que é que nós vemos? O que nós vemos, se puséssemos aqui 2 pratos de uma balança, é que o peso do prato da balança que vai ao encontro dos interesses e das reivindicações das entidades patronais, quer dizer, é esmagador. Nós olhamos para o denominado acordo, para o crescimento, emprego e competitividade, e o que é que nós vemos? Olhamos e não descobrimos uma proposta relativamente a esta matéria. Mas não estão satisfeitos. O Governo agora diz, agora é preciso mais. E o que é que vem a seguir? A seguir já estão a falar na redução, de uma nova redução das compensações. Outra barbaridade. É que é bom que os portugueses saibam que os portugueses, os trabalhadores portugueses, são aqueles que, comparativamente ao valor médio e também ao critério do cálculo de retribuição para o pagamento das indenizações, já são, neste momento, aqueles que menos recebem. Mas ainda não estão satisfeitos. Querem ir mais longe, querem ir mais a fundo. Isto é preciso dizer. Nós tivemos, em termos da CGTP, a necessidade de fazermos um estudo comparativo. O Governo fala na redução do número de dias, comparativamente aos outros, mas esquece de dizer o seguinte, é que se nós formos para o centro da Europa ou para o norte da Europa, o número de dias
não é, da legislação é ultrapassado pela negociação da contratação coletiva, que estabelece um número de dias superior para o pagamento da respectiva, deixe-me trazer também o António compensação. Saraiva para esta questão, precisamente. Estas reduções, para muitas empresas, também pode ser a solução para evitar um cenário de falência, em que aí estaríamos a falar de se perder, eventualmente, mais postos de trabalho ainda. A ótica é essa, precisamente, é salvar, uma vez que já não conseguimos salvar aqueles que já foram perdidos, tentar salvar aqueles que ainda temos, não aumentando por essa via ainda mais o desemprego. E se eu tenho possibilidade porque tive perdas significativas de encomendas, porque o Sr. Secretário-Geral da CGTP diz, com alguma razão, que há perda de rendimento por parte dos trabalhadores com estas medidas, mas não diz depois, e isso obviamente porque me cabe a mim esta parte, dizer que há perdas significativas de receitas das empresas, que para se manterem têm que ajustar todos os seus custos, sendo que alguns estão a eles obrigados, sob pena de lhes fecharem as portas ou a torneira dos fornecimentos, se estivermos a falar de matérias-primas e outros fatores. Tivemos perdas significativas de receitas e temos empresas que perderam 60%, 70% das suas encomendas com as inevitáveis perdas de rendimento também que isso teve para as empresas. Há necessidade de reajustar, há necessidade de reequacionar o quadro de efetivos e foi isso que numa primeira fase foi feito e foi isso que gerou, lamentavelmente, algum desemprego, que foi a reestruturação empresarial, que as empresas deixaram de ter emprego para 20 pessoas, passaram a ter só para 10. Mas se desses 10 ainda necessitam de reduzir 2 ou 3, o custo de reduzir esses 2 ou 3 por vezes é tal valor, o montante, que inviabiliza a continuidade da empresa. Não direi que este é o geral das situações, mas em muitas das situações, e há pouco foi aqui referido pelo Sr. Secretário-Geral do CGTP, que, de facto, o tecido empresarial português é composto por micro e pequenas empresas até 10 trabalhadores. É desta realidade que estamos a falar. Se não aliviarmos alguns dos custos para preservar algum emprego, se eu puder sacrificar 2 e salvar os outros 8, é preferível fechar a empresa com os 10 que se perdem. E é nesta ótica que as contas devem ser feitas. E aquilo que está negociado, porque fala-se do acordo, como o Sr. Raménio Carlos falou, do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, que foi assinado em sede de concertação social em janeiro e que a CGTP, como sabemos, não subscreveu. Mas esse acordo reproduz, na parte da legislação laboral, muito do que está contido no memorando de entendimento que foi assinado pelo Estado português, na altura através de um governo de coloração do Partido Socialista, mas também com o acordo dos atuais partidos que compõem a maioria governativa que hoje nos lidera. E por isso eu diria que foi sufragado até por um vasto conjunto da população portuguesa, porque não era do desconhecimento daqueles que subscreveram o acordo daquilo que lá estava contido. E quando hoje se fala na redução, lá para novembro, com um estudo que está a ser aprofundado, que está a ser avaliado e que será discutido em sede de concertação, do nivelamento à média da União Europeia, independentemente das comparações corretas que têm que ser feitas, aí estou de acordo que temos que comparar, como diz o povo e com razão, alhos com alhos, bugalhos com bugalhos, comparando o que é comparável, definirmos o que é que deve ser o novo valor de indenizações. Mas não é nada novo, nós estamos a falar de questões que agora surgem, estamos a falar de questões que já foram negociadas em sede de memorando de entendimento, estão conhecidas e estão calendarizadas. É disto que estamos a falar, é isto que estamos obrigados, para honrar compromissos, a cumprir. Claro que isto não resolverá, mantenho, a solução da nossa economia, do nosso crescimento económico. Recordo, Ruben, que nós há 12 anos que andamos com crescimentos anémicos. Não crescemos para além de 1,5%, quando para este problema ser resolvido temos que crescer no mínimo a 2%. Ainda hoje, um dos vossos colegas dizia num dos artigos do jornal, e com razão, que o problema do desemprego só se altera com crescimento económico. Claro que vamos passar por um período de ajustamento, claro que vamos passar por sacrifícios. Importa é que desses sacrifícios resultem medidas concretas para a alteração do estado de vida em que todos nós vivemos. E aí, mais uma vez, não é apenas Portugal que tem que resolver este problema, é a União Europeia. É Portugal, enquanto membro da União Europeia, é a União no seu todo que tem que ser uma verdadeira União. Tem que olhar para este problema do crescimento económico no seu todo. Não há ainda uma falta de diálogo entre
patrões e trabalhadores sindicatos para tentar, muitas vezes, encontrar soluções que permitam viabilizar Não, a Rubem, acho que continuidade das não. empresas? Está, de alguma maneira, estigmatizada essa questão de que trabalhadores e patronato ainda estão divididos. Não, nós temos diálogo social, quer em sede de concertação social, quer em várias reuniões que com a CGTP, nós, o caso da CIP, e sei que as outras confederações patronais também seguem esta prática, quer com a CGTP, quer com o UGT, temos reuniões bilaterais, além daquelas gerais que temos em sede de concertação, onde vamos tentando ultrapassar alguns dos problemas que se colocam à vida de todos nós. Porque a empresa, o maior ativo das empresas, e eu tenho dito e aqui repito, são as pessoas. O maior ativo, de facto, são as pessoas, porque os equipamentos, eu se tiver dinheiro, se tiver resultados, posso adquirir o equipamento, posso investir. Lamentavelmente, esse é outro dos problemas que está instalado na economia portuguesa. Nós, abrir aqui um pequeno parênteses, nós vamos investir menos em 2012 do que investíamos em 1991. Isto, de facto, é dramático. É de investimento que se trata, quer investimento nacional, quer investimento estrangeiro. É a captação, é o fomentar do investimento que nós temos que, e que o Governo deveria estar preocupado em lançar. É difícil crescer assim. Mas para lhe dizer e concluir que o maior ativo são as pessoas. E é nessas que eu, de facto, tenho que apostar. E, por isso, as relações entre as pessoas na célula empresarial são, na maior parte dos casos, excelentes. Esta micro-realidade que nos compõe, as pessoas conhecem-se, conhecem os nomes, conhecem os dramas familiares. A relação mais acima em empresas de maior dimensão, que são representadas através das suas estruturas sindicais e das suas confederações patronais. Nós temos diálogos construtivos na procura de soluções. Claro que nem sempre estamos de acordo, claro que se a nossa prática de diálogo construtivo tivesse lá atrás gerado diferentes resultados daqueles que têm gerado, e não estou aqui a fazer crítica àqueles que, quer o Sr. Arménio Carlos, quer a mim, me antecederam, mas reconheço que em algumas coisas a sociedade portuguesa cristalizou durante muito tempo e, por N razões, que não importa agora aqui, até porque as pessoas não estão aqui para se defender, não se evoluiu, não se criaram pontes onde podíamos hoje estar com condições, inclusivamente nas leis laborais, mais avançadas, mais condizentes com aquilo que é hoje o mundo e a economia, e quando digo o mundo, refiro-me ao nosso mundo, à nossa civilização ocidental, não me estou a comparar com outros, onde entraríamos em aspectos ainda mais complexos, até civilizacionais. Mas, mais uma vez, comparando-nos com outros, com quem hoje nos comparamos, nós percebemos que o desemprego em Portugal, Espanha, Grécia, é diferente do que na Áustria, na Holanda. Porquê? Porquê que será... o que é que terá levado aqueles países a atingirem estas excelências que alguns apresentam? Seguramente os seus líderes, quer sindicais, quer de governos, quer patronais. E é este novo mundo em que hoje vivemos, é este novo modelo de desenvolvimento económico para o qual temos que encontrar em Portugal e na Europa respostas que temos que nos mobilizar para essas pontes, para esse diálogo construtivo. Lá atrás reconheço que houve alguma cristalização, hoje aqui reconheço que tem existido algum diálogo e estamos empenhados em procurar soluções para os problemas que nos afligem e daí as reuniões que temos mantido e alguma da agenda que temos, inclusivamente com a CGTP, que apesar de não ter subscrito o acordo de janeiro, não deixa por isso de termos feito, não deixámos por isso, ter realizado um conjunto de reuniões e outras faremos seguramente para contratação coletiva, formação profissional, enfim, um conjunto de temas que nos são comuns e nos são caros e para os quais queremos encontrar novos caminhos. Arménio Carlos, e será possível este diálogo construtivo, por exemplo, com as mais de 20 empresas que já anunciaram a intenção de denunciar os acordos coletivos? O diálogo é sempre importante e a negociação é fundamental. Agora, o que entre aquilo que se diz e aquilo que se faz é que vai uma grande distância, não é? Porque, vamos lá ver uma coisa. O que nós constatamos é que, nos últimos 2 anos, a partir do pressuposto, particularmente depois da revisão do Código de Trabalho em 2009, que nós alertámos que aquela revisão do Código de Trabalho ia dificultar ainda mais a negociação da contratação coletiva. E até propusemos a alteração da matéria que se relacionava com a caducidade, para evitar que esse bloqueio se acentuasse como se veio a verificar. Bem, mas como dizia, a questão de fundo que se coloca aqui é esta. É que algumas empresas, não são todas as empresas, nem estou a generalizar, mas algumas empresas, não é, durante este período, e algumas associações patronais, perceberam que isto se podia alterar. E se podia alterar para beneficiá-las ainda mais. E então, antes da saída da legislação laboral, utilizaram uma estratégia. Foi o bloqueio generalizado da contratação coletiva. Portanto, ou se admite determinado tipo de regras e de condições que as entidades patronais defendiam, ou não se admitindo, não havia acordo.
Pronto. E este foi o esquema que levou a que nós chegamos neste momento com o nível mais baixo de todos os últimos 20 anos de negociação da contratação coletiva. É só isto que estamos a falar. Bem, e agora o que é que temos? Agora temos algumas empresas, nós contabilizamos cerca de 20, para já, que fizeram informações em julho, já final de julho, a dar a indicação que a partir do dia 1 de agosto a coisa vai ser alterada em relação, não é a toda a contratação coletiva, porque entretanto já alguém extravasou essa ideia, não. É em relação à aplicação de algumas das matérias que constam da revisão do Código, estamos a falar nomeadamente do pagamento do trabalho extraordinário. E o que nós dizemos, já agora em relação ao diálogo e à negociação, é que, neste caso concreto, se há diálogo e se há negociação, vamos a ele. Porque nada obriga uma entidade patronal, porque o Código também prevê isso, a que depois da saída da legislação não possa celebrar acordos com valores superiores àqueles que neste momento o Governo, de forma inadmissível, introduziu no plano da ingerência no âmbito da negociação da contratação coletiva. Pode o fazer. Agora vamos lá ver qual é o diálogo e a negociação que se pode fazer aqui. Pela nossa parte estamos disponíveis e vamos ao jogo. Mas já agora, quero-lhe acrescentar aqui um outro dado. Permita-me só clarificar. Diga. Sabemos perfeitamente que se alguma entidade patronal não usar, necessitando esse direito que este novo enquadramento jurídico lhe permite, fica impossibilitada, depois, se dele necessitar, de o poder utilizar. Estamos conscientes disso. Ou utiliza agora, ou fica impossibilitado de o fazer depois, porque depois cria jurisprudência, digamos assim. Estamos perfeitamente sintonizados relativamente a essa matéria. Mas a questão do diálogo é mesmo esta. Portanto, já que levaram tanta coisa, que cedam também alguma coisa para o outro lado. Já agora. Portanto, porque isto, estamos a falar de quê? Estamos a falar do trabalho extraordinário. Mas nós podemos falar, por exemplo, dos 4 dias de feriados, dos 3 dias de férias, dos 6 dias que os trabalhadores perdem pelas compensações, do ponto de vista de compensações para questões relacionadas com o descanso, face ao trabalho extraordinário que era prestado e que, segundo as nossas contas, se um trabalhador fizesse 200 horas por ano, que é o máximo que ela estabelece, tinha direito a ter 6 dias de descanso. Ora bem, esses 6 dias desaparecem. Então, 6 mais 4 feriados, mais 3 dias de férias, já vamos em 13 dias de trabalho gratuito. Bem, ora, nós estamos a falar da competitividade, mas estamos também a falar do desemprego e da necessidade de criar mais emprego. 13 dias de trabalho gratuito, isto vai ter implicações no desemprego. Ou seja, vai aumentar o desemprego. E se ainda há bem pouco tempo nós constatávamos que 7 dias de trabalho a mais poderiam originar a curtíssimo prazo o desaparecimento de 98 mil postos de trabalho, com mais 6 dias, este número vai aumentar significativamente. Portanto, nós não estamos todos a falar da mesma coisa. Portanto, o que nós estamos a falar são de coisas diferentes. Nós queremos, e ninguém mais que os trabalhadores está interessado em que as empresas se desenvolvam. Aliás, isso é evidente. Nós hoje vamos para esse país fora, tal como há anos esta parte, mas estamos a falar do presente. Quantos trabalhadores neste momento têm os salários de atraso e estão a trabalhar? E já agora, quantos trabalhadores foram informados que as empresas não têm condições para pagar o subsídio de férias e mesmo assim eles continuam a trabalhar? É claro que têm que exercer os seus direitos, têm que reclamar o pagamento daquilo que lhes é devido. Mas mesmo assim, tem existido até agora uma grande abertura dos trabalhadores para procurar salvar as empresas. Nós estamos a falar, por exemplo, em relação aos créditos devidos aos trabalhadores de empresas que encerraram, qualquer coisa como 300 milhões de euros, que há mais de 15, 20, 25 anos estão com processo em tribunal e os trabalhadores continuam a aguardar que sejam ressarcidos daquilo que lhes é devido. E estamos a falar de tudo isto. E, portanto, quando falamos das empresas, falamos de trabalhadores. E o Sr. Presidente da CIP colocou a questão de que, em primeiro lugar, estão as pessoas. Claro, mas isto precisa de ter tradução prática. Porque vamos lá ver. Se a legislação laboral não é o problema de fundo, então por que razão é que se pressiona tanto a revisão da legislação laboral? Foi porque o memorando ou foi porque constava do memorando? Então, mas se constava do memorando, e neste caso concreto aquilo não é correto, propõe-se alternativas e alterações. É disso que se trata. Mas há outras matérias onde sim, aí há problemas que têm de ser resolvidos por parte das empresas, que é aquilo que tem a ver os custos de produção, os custos de uma parte da produção. Estou a falar dos custos da energia, das telecomunicações, dos combustíveis. Aí tem de se tocar. Mas não se toca porquê? Porque é mais fácil tocar no trabalhador. E é mais difícil tocar nos lobbies e nos grupos poderosos. Estamos a falar do quê? Estamos a falar da energia. Mas estão no memorando de entendimento. Acredita que não vão ser cumpridos? Pois é, estão essas. E está mais uma, que é aquela célebre das parcerias público-privadas. E digam-me lá, o que é que daí já resultou de palpável?
Praticamente nada. E não vai resultar. Bem, mas agora o que está em marcha é uma outra ideia. É a pressão, novamente, sobre a taxa social única. Não é? Nós ouvimos agora aqui o balanço das receitas da Segurança Social no primeiro semestre. Mas lá vêm eles novamente. É preciso reduzir a taxa social única. É um disparate completo. A taxa social única não pode ser reduzida. Porque se reduzir, reduz a capacidade da sustentabilidade financeira da Segurança Social. É claro que depois nos dizem, está bem, mas se nós reduzirmos a taxa social única, temos outras alternativas. Quais são as alternativas? É sempre para pôr os mesmos a pagar. Nós sabemos. Uns agora falam do IMI, dizem eles. É um imposto equitativo. Não é um imposto equitativo, não. Em primeiro lugar, porque as câmaras municipais, face à pressão que estão a sofrer do governo, todas elas vão ser obrigadas a fazer a avaliação das casas. E, portanto, o IMI vai ser colocado no patamar limite da percentagem a aplicar. Deixa-me só concluir. Portanto, isto quer dizer que, como a esmagadora maioria dos trabalhadores e outras camadas da população foram obrigadas a adquirir casa nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, quer dizer que, se subir o IMI, são elas que vão ser fortemente penalizadas. Mas Alternativa para a criação de emprego para jovens, não vê não sabe porquê? Não sabe porquê? Porque isso é uma fraude. Sabe porquê? Porque aquilo que apareceu, julgo, aí na comunicação social, foi a intenção, enfim, dessas instituições em reduzir a taxa social única para a contratação de jovens e também para as empresas que pagassem os salários mais baixos. Então qual é a lógica? A lógica é de mais um elemento de pressão para generalizar os baixos salários. E o que é que daí resulta? Desastre. Porquê? Porque nós, com mais baixos salários, vamos ter menos receitas fiscais. E vamos ter menos contribuições para a Segurança Social. E as pessoas vão ter menos dinheiro para comprarem e pôr as empresas a vender mais. Isto está à vista de toda a gente. Aliás, está à vista daqueles que querem ver. Porque há aqueles que, vendo, não é, fazem de conta que são cegos para não quererem ver. E esta é que é a realidade. Portanto, há outras medidas que têm que ser tomadas aqui para resolver este problema. Vou-lhe dar outro exemplo. A questão das portarias de extensão. Dizem eles, não se pode alargar as portarias de extensão das convenções coletivas que, entretanto, foram acordadas. Mas porquê? Então não são eles que dizem que o mercado deve funcionar e que não deve haver concorrência desleal? Então diga-me. Então, se neste caso concreto, uma associação patronal negocia com uma organização sindical um acordo, ele é implementado. A quem? Às empresas que estão associadas nessa associação. A portaria de extensão tem como objetivo alargar esse mesmo acordo e essas condições a todas as outras empresas e a todos os outros trabalhadores. A partir do momento em que eles dizem que não, as portarias de extensão não podem ser alargadas, então estão a fazer o quê? Estão a atacar, desde logo... Deixa de haver um preço de igualdade. Em primeiro lugar, estão a promover a concorrência desleal. Em segundo lugar, estão a pressionar para que não haja aumentos de salários, para que se reduza salários e poder de compra. E em terceiro lugar, estão a pôr em causa a contratação coletiva. Porque, neste caso concreto, põe em causa a contratação coletiva, mas não só. Põe em causa as organizações responsáveis pela negociação da contratação coletiva. Porque, seguindo este raciocínio simples, as empresas que não queiram aumentar os salários desfiliam-se da associação patronal. Logo, a associação patronal não tem representatividade para negociar com a organização sindical. Então, existem sindicatos para quê? Existem associações patronais para quê? Está a ver? O que está aqui em marcha é algo perverso em relação àquilo que alguns denominam de diálogo social. Isto não é diálogo social. Isto é a subversão do diálogo social. Sempre com uma lógica. Sempre com uma lógica. E a lógica é esta. É reduzir a capacidade de intervenção das partes para uma negociação livre e aberta, no sentido de encontrarem soluções específicas para os problemas. E depois, com uma outra componente, que não é de menos importância, que é a de, neste caso, promoverem por esta via uma redução dos rendimentos dos trabalhadores. E este país assim não vai lá. E, portanto, eu vou concluir com esta ideia, que é muito simples. Nós precisamos de pôr as empresas a produzir. Fala-se no setor produtivo e nós perguntamos. Há anos que nós andamos a dizer. Portanto, o Presidente da CIP, e há pouco, referia a questão dos modelos de desenvolvimento de outros países. Alemanha, etc, etc, etc. Bem, nós entendemos que não devemos copiar ninguém, mas, caramba, também não é problema nenhum, nem nos cair os parentes na lama, se porventura aprendermos com os bons exemplos dos outros países. Pois é, mas é que a Alemanha definiu um padrão.
E Portugal, neste caso concreto, recusa-se a entrar na equipa da frente para definir um padrão de desenvolvimento que corresponda às suas necessidades e que promova o desenvolvimento. Isso passa por onde? Passa por setor produtivo, passa por mais e melhor emprego, por retribuições adequadas e por uma alteração, ou por uma legislação laboral adequada às necessidades de ambas as partes e não apenas de acordo com os interesses dos rendimentos dos trabalhadores na Saraiva. Obviamente que a redução do rendimento disponível acaba por ter um impacto nas empresas, com a queda do consumo privado. Acha que o Governo terá condições para apresentar medidas no Orçamento do Estado de 2013 que não penalizem ainda mais o rendimento disponível? Não sei, Rubén, vamos ter que esperar pela apresentação do orçamento e aí avaliaremos e criticaremos construtivamente, como sempre o temos feito. Mas deixe-me, Rubén, até porque não quis interromper o Sr. Secretário-Geral da CGTP na explanação do seu raciocínio, para não lhe cortar o mesmo, mas há aqui algumas questões que convém, mesmo telegraficamente, deixar expressas. Eu referi que tínhamos pontes, tínhamos diálogo, e quando o Sr. Secretário-Geral da CGTP diz que, para além do diálogo, há que demonstrar vontades de dar expressão ao diálogo, recordo que nós, numa das últimas reuniões bilaterais com a CGTP, elencámos alguns contratos coletivos que estavam aparentemente bloqueados à mesa negocial para que as partes, CIP e CGTP, pudessem ajudar nas mesas de negociação a desbloquear esses constrangimentos. Não é apenas diálogo por diálogo, é soluções concretas e identificando, corrigindo aquilo que eventualmente estiver anómalo. A contratação coletiva no seu global, esquecemos da envolvente internacional, esquecemos destes 3 últimos anos dificílimos para a economia portuguesa e para as empresas, a extinção de muitas das empresas e o inevitável desemprego que isso acarretou. Enfim, há aqui um enquadramento que convém também aferir e não apenas dizer que há um ataque à contratação coletiva e que ele não tem uma envolvente que, não legitimando, o condiciona e muito na minha avaliação. Depois, a questão da taxa social única. Nós fomos, talvez das únicas organizações, a apresentar ao Governo uma solução que, na nossa perspectiva, era boa para a redução seletiva da taxa social única, mas com um objetivo: aumentar, melhorar as empresas exportadoras de bens e serviços transacionáveis, e a diferenciação positiva era para essas, porque essas é que lhe permitia, reduzindo os seus custos unitários de trabalho, não por valores salariais, mas por encargos, por taxas que, na nossa perspectiva, são elevadas. Recordo, porque por cada trabalhador ao serviço de uma empresa, a entidade patronal tem que pagar, em relação ao valor salarial, 23,75 de acréscimo de taxa social única, além dos 11 que o trabalhador desconta e depois dos seguros e toda a carga que o salário tem. Em alguns setores, no calçado, a carga salarial representa 24% dos custos. Na têxtil, 30%. Na confecção dentro da têxtil, 40%. É isto que temos de alguma maneira ajustar, reduzir, sem ir ao salário, mas ir aos custos do trabalho, naqueles onde eles são mais significativos, para que as empresas possam ser mais competitivas, possam vender os seus produtos em condições mais competitivas. Mas há capacidade depois para compensar essa perda de receita? E quando se diz que não podemos prejudicar as receitas da Segurança Social, estamos de acordo com isso, e por isso nós sugeríamos que houvesse seletividade, houvesse diferenciação, se promovesse a redução da taxa social única por diferenciação positiva, apenas em alguns setores. Afinal, agora é possível, disseram-nos que não era possível, afinal agora é possível para estes público-alvo a que se destina este estudo a que o Governo está, pelos vistos, a avaliar e que seguramente nos vai apresentar em concertação social, mas a redução da taxa social única foi pensada neste objetivo de dotar as empresas de fatores de competitividade nos seus custos de trabalho mais atrativos, mais competitivos com aqueles com quem concorremos. E por isso aumentando encomendas e aumentando encomendas, gerando mais emprego, porque para responder a acréscimos de encomendas é necessário aumentar o emprego e não reduzi-lo como tem vindo a acontecer. E foi nesta lógica que sugerimos a redução da taxa social única. O Governo diz-nos que não e vem com a ideia peregrina de mais meia hora de trabalho. Depois, como mais meia hora de trabalho, pelas razões que todos conhecemos e que foi largamente debatido na sociedade portuguesa, também não se chegou a acordo, então vem a questão dos feriados. E hoje, quando se diz que estamos a dar trabalho gratuito, mais estes ou mais aqueles dias, esquecemos de porque é que aqui chegamos. Se me perguntarem se os feriados, etc., vêm solucionar o problema da maior parte das empresas portuguesas, direi que não. O que nós temos é que modular, ter a facilidade nas empresas de
ter os recursos humanos com a flexibilidade que a sazonalidade da procura, as encomendas extraordinárias que venhamos a receber e que todos estamos ansiosos por receber, que esta diferente, porque hoje não se consegue prever que vendas é que eu vou ter no fim do ano. Mas são aquelas que no dia a dia me ocorrem. Não respondem a essa Mas questão. estas alterações, como eu disse, e far-me a justiça de reconhecer que eu tenho dito coerentemente, as alterações à legislação laboral são uma das variáveis do problema, não são a única variável do problema. E por isso eu referi o funcionamento da justiça, a previsibilidade e a carga fiscal, o pagamento pontual, em que o Estado é o principal indutor dessa má prática. Há aqui um conjunto de variáveis que têm que ser alteradas, os custos energéticos, os combustíveis. Há aqui um conjunto de custos que limitam a atividade empresarial, independentemente de que setores estejamos a falar, que têm que ser alterados. Eu diria que o Governo se deveria preocupar era fazer uma análise setorial, ver quais os setores que têm futuro, apostar neles, definir medidas de competitividade, de ganhos de competitividade monitorizáveis, negociadas e com avaliações rigorosas. Mas isso não deveria e não estar feito. Isso já deveria estar feito, e não apenas neste executivo. Isso já deveria estar feito, como nós fazemos nas nossas empresas. Há que pensar em empresa a prazo, há que posicionar a empresa nesta economia global em que nós vivemos, e o governo português tem uma empresa chamada Portugal. Se não pensar o país a prazo, se não perceber que estratégia de crescimento é que tem que ter no país, dentro do quadro da União, se não posicionar o país dentro dessa visão estratégica, se não definir setores, se não lhes der condições de melhor desenvolvimento das suas atividades, se não acompanhar isso com avaliações trimestrais, semestrais, o que quisermos, mas concretas. Se não fizermos isto, se não formos a uma coisa tão simples, que é perceber quanto é que custa um bem, um produto que eu fabrico a exportar, desde que ele me sai da fábrica até chegar ao meu cliente, todo este percurso de transportes, se isto não for feito, se o Governo não posicionar a empresa Portugal a prazo e gizar políticas e fizer reformas nesse sentido, estamos aqui hoje a discutir as leis laborais, amanhã estaremos a discutir outra coisa qualquer, portanto, medidas concretas, é o ações bem Ministro definidas. da Economia e o Ministério da Economia que estão a falhar? São políticas económicas, não é o Ministro A ou o Ministro B, são políticas económicas. Temos tido demasiada finança, temos tido pouca economia. Existe mais economia na sociedade portuguesa, existem políticas económicas deste novo modelo de desenvolvimento económico em que o mundo hoje se encontra. Portugal tem que o entender e saber que jogo é que temos para ir a este jogo da globalização. Temos que definir isso, temos que ver setores, e nós fizemos isso na CIP. Não é apenas falar, há que contribuir com soluções. Nós pedimos à McKinsey um estudo a que chamamos o Imperativo do Crescimento, em novembro do ano passado, que apresentámos ao Governo, à Assembleia da República, aos nossos parceiros sociais, onde definimos setores, mercados, setores onde temos que apostar, quer aqueles tradicionais onde sabemos fazer bem, calçado, cortiça, vinhos, mas outros de crescimento potencial. A saúde, o turismo de lazer, mercados preferenciais, mercados em crescimento. Temos que sair da União Europeia. Nós vendemos para a União Europeia, e assim termino, 75% das nossas exportações têm-se destinado à União Europeia e 25% desses 75% para a Espanha. Ou alteramos rapidamente os mercados de destino dos nossos produtos, ou estaremos condenados. Temos que sair da União Europeia, temos que poder, até pelas condições em que Espanha se encontra, temos que sair da dependência de 25% das nossas exportações serem destinadas ao mercado espanhol, temos que alargar mercados, não podemos direcionar 75% das nossas exportações à Europa, temos que olhar para o mundo, México, China, Estados Unidos, Japão, temos que abrir os mercados e apresentarmos esse estudo e apresentarmos soluções. Criticamos, apresentamos soluções, é esse o nosso papel enquanto parceiro social, é isso que continuaremos a fazer e falo-emos no orçamento que nos for apresentado. Deixe-me só regressar então ao Arménio Carlos para perguntar se a CGTP vai avançar com mais ações de protesto. A CGTP, em primeiro lugar, o que vai avançar é com uma linha de esclarecimento e de sensibilização dos trabalhadores relativamente àquilo que está a passar. E há uma posição que nós temos que é muito clara, é que, independentemente da lei geral, o que tem de ser aplicado nas empresas, em primeiro lugar, é a contratação coletiva que foi negociada livremente entre as entidades patronais e os trabalhadores representados pelos seus sindicatos. Essa é a referência máxima. E todos têm que respeitar, dado que está em vigor. Segundo lugar, o que nós consideramos é que, com toda a naturalidade, naturalmente que os trabalhadores vão ter que se movimentar e vão ter que se manifestar. Ai deles se não o fizerem.
Mas deles que não a fizeram. CGTP vai incentivar esse protesto? Vai lançar uma É greve essa a geral? nossa obrigação. Em primeiro lugar, procurar pela via do diálogo e da negociação encontrar soluções para os problemas. Se porventura continuarmos a ter, como temos tido até agora, um governo que privilegia, não é? Portanto, outro tipo de soluções, que não só põe em causa os direitos de quem trabalha e vive em Portugal, põe em causa o futuro do próprio país. Ora, se continuarmos com esta posição, naturalmente, da nossa parte, o que poderá e deverá haver é intervenção, ação, no sentido de corrigir aquilo que está mal. E sempre numa perspectiva, é que nós acreditamos que Portugal tem futuro. Agora, Portugal verá o seu futuro comprometido se porventura estas políticas se mantiverem. E deixe-me só acrescentar mais duas coisas. A primeira é que, em relação aos custos de trabalho, ainda antes de vir para aqui, tive que rever um conjunto de documentos, e o que nós constatamos é que, em termos, por exemplo, da zona euro, tirando Malta e a Eslovénia, nós temos os custos, em termos médios, do trabalho mais baratos da zona euro. Mais baratos. Quer dizer, espremer mais aquilo que já está espremido, não é? É esmagar. E esperamos, sinceramente, que em Portugal, e particularmente os nossos empresários, e a esmagadora maioria deles, com certeza, que pensa de uma forma diferente, até aproximada da CGTP, que é necessário dinamizar o mercado interno, é necessário criar melhorar os rendimentos para que as empresas possam funcionar melhor também, mas há aqui um problema, sabe qual é o problema? O problema faz-me lembrar uma história que nós aprendemos já há muitos anos, que é aquela história que tínhamos um menino muito bonito, e os pais tinham tanto carinho e tanto interesse em que o menino ainda se apresentasse mais bonito, começaram a pintá-lo. Pintaram e todos os dias o pintavam. E pintaram-na tantas vezes, e como não retiravam a tinta, que os poros deixaram de funcionar e o menino deixou de respirar e morreu. Creio que estamos aqui numa situação idêntica. Querem rever a legislação laboral, querem ir mais longe. Vamos lá ver se não estão a matar o desenvolvimento do país. E estão a matar o desenvolvimento do país. E é por isso que nós, de forma nenhuma, aceitamos e, neste caso concreto, tudo faremos para contrariar essas intenções. Não tem prevista uma greve geral? Não está prevista, isso se sabe como sempre. Essas são das tais coisas que não se anunciam, não é? Portanto, fazem-se quando se considera que está chegado o momento para as realizar. Mas temos ações já previstas, e neste caso concreto, quer em termos de empresas, quer em termos de setores de atividade, e, olha, vamos, por exemplo, fazer uma marcha contra o desemprego de 5 a 13 de outubro, precisamente com 3 objetivos. Primeiro é dar o protagonismo àqueles que, infelizmente, são os protagonistas e aqueles que estão a sofrer as consequências das políticas que estão em desenvolvimento, que são os desempregados. Eles têm o direito de se manifestar, têm o direito de se organizar e têm o direito de reclamar aquilo que efetivamente merecem, que é o direito ao trabalho e já agora o direito à proteção social, porque se fala muito nas pessoas, fala-se muito nos portugueses, mas mais de 2/3 dos portugueses que neste momento estão desempregados não têm qualquer tipo de proteção social. Isto é inimaginável, isto é vergonhoso. Em segundo lugar, é sensibilizar a opinião pública para a necessidade de manifestar a solidariedade com estes trabalhadores, porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós. E, portanto, é necessário combater o desemprego e tem que ser uma referência de todos, sem exceção, sejam trabalhadores ou sejam empresários. Em terceiro lugar, é demonstrar ao Governo que tem que mudar a agulha, porque se não muda a agulha, enfim, corre o risco de essa mesma agulha, enfim, amanhã poder trazer alguns problemas. Mas o Sr. Mério Carlos concordará que sem crescimento económico e sem gerarmos receitas no nosso produto, sem crescermos no nosso produto interno, António Saraiva, como é que essa redistribuição pode ser garantida? Senhor António Saraiva, de uma forma muito simples. Para distribuir, não é verdade? Olha, tem que se arranjar desde logo 3 coisas. Primeiro, se libertar o Estado português destes compromissos que o estão a arruinar, nomeadamente prolongar a redução do período do déficit por mais 5 ou 6 anos e renegociar a dívida, isto permite ao Estado português de criar condições para fazer algum investimento público. Para além do investimento público, que é fundamental, e os senhores sabem disso, que os senhores reclamam, que é fundamental, é necessário depois o investimento privado. Segundo lugar, para além das exportações que são importantes, e nós sempre defendemos o alargamento das exportações para além da zona euro, é fundamental que a melhoria dos rendimentos das famílias seja implementada para dinamizar o mercado interno. E em terceiro lugar, meus senhores, este era um tema que certamente em terceiro lugar, para a discussão, mas infelizmente mas a receita cria com a dinamização do mercado interno. Ficará para um outro debate aqui no ETV. Muito obrigado pela presença esta noite.